Olá pessoal, o exercício diz então que uma folha de alumínio com 1 centímetro quadrado de área e espessura de 0,550 milímetros reage com bromo, e aí nós temos que considerar que isso é bromo molecular, formando brometo de alumínio. Então, a primeira coisa que nós podemos observar aqui é que nós temos uma equação química de quando diz então que uma folha de alumínio, então alumínio é um metal, nós vamos considerar então a sua forma metálica, que o número de oxidação é igual a zero. Lembrando que esse metal é da família 3A. E nós temos então o bromo molecular, a molécula, e aqui é claro que o número de oxidação do bromo é igual a zero. E nós temos então um elemento da família 7A. Bem, lembrando que os metais têm a tendência de perder os elétrons da camada de valência, formando cátions. Nesse caso, o alumínio tem a tendência de formar cátions de número de oxidação 3+, enquanto os não metais têm a tendência de receber elétrons até completar o seu octeto, formando então, nesse caso do bromo, que é da 7A e tem 7 elétrons na camada de valência, formando o ânion 1-. Dessa forma, nós podemos dizer que o composto formado aqui seria o brometo de alumínio com fórmula AlBr3. Resta então fazer o balanceamento como eu fiz. Bem, a questão vai nos perguntar então qual é a quantidade de matéria de alumínio que tem aqui nesse pedaço de alumínio, dessa folha de alumínio. E dá pra gente a densidade da folha de alumínio. Para resolver isso então, nós temos que encontrar qual é o volume desse pedaço de folha de alumínio. Professor, mas como que eu vou saber disso? Bom, se você estiver bem perdido, você olha para os dados que o exercício está dando. Densidade é uma relação de massa por volume. Para resolver, então, qual é a quantidade de matéria que tem aqui, nós temos que conhecer qual é a massa existente aqui. Isso, nós só podemos conhecer a massa existente aqui se conhecermos o volume. Como calcular o volume, então? Lembrando que o volume, então, vai ser, então, a área vezes a espessura. E a área aqui, que a gente sabe que é 1 centímetro quadrado, que o exercício diz, então 1 centímetro vezes 1 centímetro quadrado, vezes 0,55 centímetros, que é o equivalente a 0,550 milímetros. Então a gente vai ter que esse volume vai ser então de 0,0550 centímetros cúbicos. Lembrando que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Bem, a partir, então, dessa relação de densidade que nós temos, nós podemos reescrever densidade da seguinte maneira. E é sempre a dica que eu dou, né? Quando escreve tudo numa linha assim, a percepção que eu tenho é que os alunos não compreendem o significado dessa relação entre massa e volume. Então, nós podemos escrever que para cada 2,699 gramas, nós teremos um volume de 1 centímetro cúbico. Bem, se o volume do nosso pedaço de alumínio é de 0,0550 centímetros cúbicos, qual é a massa de alumínio neste pedaço aqui? A massa, então, vai ser de 0,1485 gramas. O próximo passo que nós podemos seguir, utilizando a massa molar do alumínio, é reescrever a massa molar da seguinte maneira. Para cada 26,8 gramas de alumínio, nós temos uma quantidade de matéria igual a 1 mol. Então, nós podemos nos perguntar, para essa massa de alumínio, qual vai ser a quantidade de matéria? E chegamos, então, a 5,50 vezes 10 a menos 3 mol de alumínio. Então, está resolvida assim a letra A. Vamos para a letra B, que vai nos perguntar o seguinte. A reação completa dessa quantidade de alumínio aqui vai produzir quanto de brometo de alumínio? Bem, para resolver isso, vamos precisar da massa molar do brometo de alumínio, que é 266,69 gramas por mol. Lembrando que nós temos aqui uma relação, uma proporção estequiométrica de, para cada um alumínio metálico, uma quantidade de alumínio metálico,
vai ser produzida uma quantidade de brometo de alumínio, né? 2 para 2, 1 para 1, 4 para 4, 3 para 3, por isso que eu coloquei 1 para 1. Bem, então, se a quantidade de alumínio que nós temos é igual a 5,50 vezes 10 a menos 3 mols, a quantidade de brometo de alumínio produzida vai ser a mesma. Então, nós podemos utilizar essa relação aqui entre massa e quantidade de matéria, que eu escrevi assim: 266,69 gramas contém 1 mol de átomos, né? 1 mol de fórmulas mínimas, nesse caso de brometo de alumínio. Então, nós podemos nos perguntar assim: e se a quantidade de matéria de brometo de alumínio que foi produzida, vai ser igual de alumínio, né? For igual a essa, qual é a massa de brometo de alumínio? E aí nós teremos uma massa de brometo de alumínio igual a 1,6 gramas. Espero que vocês tenham entendido e até mais.